Som testando. Som. Vamos lá. Olá. E aí? Tudo bem? Boa noite! Boa noite. Vamos Tudo esperar um tranquilo? pouquinho? Tranquilo, de Perfeito. boa. Dá pra me ver Pessoal, direitinho? Tá travando? Tá? Não, tá ótimo. Show! Peraí. Vou baixar um pouquinho aqui, porque depois que aí daqui dá pra... Tá bom. O pessoal tá entrando, sejam bem-vindos. Já sabe como é, né? Já assisti, ó. Na semana passada fiquei ligadinho. Já tô aqui, ó, tremendo de nervoso. Fiquei o dia inteiro assim, ó, com o coração na mão. Quase saindo pela boca. Super tranquilo. Fico nervoso. Eu acredito, É muita não tem mais coisa. tantas lives. Pô, eu fico desesperado antes. Olha, desesperado. Tá cortando meu rosto? Tá para cima ou para baixo? Vê se melhorou aí. Você tá me vendo legal? Show! Tá, então tá bom, tá ótimo. Beleza. Então eu Fernanda, vou... né? Isso, Fernanda. Eu vou falar e você interpreta, e depois a gente, quando você falar, eu interpreto para você, que fica mais fácil. Muito confuso, falar, interpretar, não dá. Eu vou tirar aqui os comentários, tá? Para a gente poder ter uma visualização melhor da finalização. Pessoal dizendo aí que saudade do Isaac, sumiu. Deixa eu ver quem foi que falou, peraí. Tiaguinho. E aí, Thiago? Surdo, ex-aluno meu. Ex-aluno meu. Ah, muito bom. Eu vou fazer o seguinte, no finalzinho a gente abre os comentários para as pessoas falarem, darem um oi. Não tem problema. Senão a gente não consegue começar e o tempo passa rapidinho, quando a gente vê, já acabou o tempo. Então vamos lá, Isaac. Você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Estou muito feliz de ter você aqui. E eu vou começar com a primeira pergunta. Seu nome e o seu sinal. Apesar que eu já tenha falado aqui, mas vamos lá. Se apresenta. E aí, gente, meu sinal é esse aqui, ó. Isaac. Meu sinal, na verdade, era esse aqui, ó. Porque há muito tempo atrás eu era adolescente, eu tinha uma cobinha. Que era mais aparente. Porque assim, na verdade é que quando eu conversei com o primeiro surdo que eu conhecia, o Davi, inclusive, isso foi o quê? Em 2003? Não, 2002. Aí eu não entendia nada que ele estava sinalizando, sabe? Mas ele era muito engraçado, então eu não estava entendendo nada. Eu só ficava assim, ó. Aí sabe aquele sorriso super amarelo, aquele sorriso forçado? Aí ele cismou que eu tinha uma covinha. Aí ele disse que meu sinal era esse aqui, ó. Sendo que aí o tempo foi passando, aí a galera foi fazendo de uma forma diferente. Isaac. E aí, às vezes, já até me chamam assim, ó. Infelizmente. Aí tem surdo que me chama e fala assim, ó. Infelizmente. Aí eu... Sempre tem uns que zoam, cara. Mas aí eu prefiro ele no queixo, né? Eu sempre faço assim, Isaac. Mas aí a comunidade foi alterando mesmo a pronúncia. Ok, muito bom.
Olha, eu falei com a sua esposa na semana passada que interpretar você é um desafio e que eu super admiro ela porque ela faz com excelência. E se você diz que tá nervoso, eu tô aqui apavorada, porque eu pensei, ele vai me sair com alguma coisa que eu não vou saber interpretar. Então, se eu não souber, você me socorre, por favor, tá? Nada, de boa. Ih, de boa, a gente tá aqui pra bater Ela tá papo, pra bater papo. Ela tá acostumada com você, eu não. Fica tranquila. Sou super tranquilo, assim. Vou começar a dar umas metáforas aí pra interpretar, que vai ser tempo. Adoro. Pum, umas metáforas assim. Não. Por favor. Não faça isso. Então, vamos lá. Quem é você? Quem é o Isaac como pessoa, como ser humano? Já sei que você é papai de um bebê fofíssimo, lindíssimo, seu bebê. Tem uma esposa linda. Sua esposa é maravilhosa. Eu já me apaixonei por ela. E eu também quero saber quanto tempo você está inserido na comunidade surda e como foi o seu envolvimento. Cara, é muita coisa, né? Quando pergunta assim, quem é o Isaac, é sempre uma pergunta muito difícil. Mas quando a gente fala assim da área da língua de sinais, eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo. Eu ainda era adolescente, não, mais ou menos, eu devia ter uns 17, 18 anos. E aí eu já estava interpretando na igreja, né? E aí teve uma situação lá em casa que tava tendo tipo uma briga lá em casa, e aí minha mãe falando que eu tinha que escolher uma faculdade X, parar com não sei o quê. E aí meu irmão veio falando assim, tem que parar com isso de língua de sinais, isso não tem nada a ver e tal. Aí foi muito legal porque eu cheguei e falei assim, Moisés, é o nome do meu irmão, né? Moisés, você tem que entender o seguinte, que a língua de sinais, ela faz parte da minha vida. Ela faz parte da constituição de que eu sou hoje. Então, assim, eu sou muitas coisas, né? A gente exerce milhões de papéis. Mas falando sobre língua de sinais, assim, eu acho que ela faz uma parte, assim, fundamental de onde eu cheguei hoje, do que eu sou. Eu já estou aí um tempinho na área, são 18 anos. E se eu não estivesse aqui, eu acho que eu teria feito engenharia elétrica, que era uma coisa que eu queria. Fiz um curso técnico quando adolescente, de eletricidade, né? Eletrotécnica. E assim, eu gostava, sabe? Curtia pra caramba. Mas aí chegou um período no meu ensino médio que eu parei e falei assim, cara, eu gosto muito de língua de sinais. Então, se eu entrar para essa linha de eletrotécnica, de engenharia elétrica, eu não vou usar muito a língua de sinais. Eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com surdos. Eu tinha 16 anos. E aí eu falei assim, não, eu quero isso para minha vida. Aí eu desisti da área técnica, desisti até de estudar para fazer engenharia e decidi entrar e estudar pedagogia bilíngue. Então, assim, eu larguei uma área técnica e fui fazer pedagogia. Nem sabia o que era pedagogia na época, né? Eu comecei língua de sinais em 2002, para você ter uma ideia. Eu tinha 13 anos de idade. Sendo que meu envolvimento com a comunidade surda só começou aos 16. Por isso que eu me apaixonei nessa época. Então, assim, eu comecei com 13, a igreja de onde eu era Nova Vida, em Olaria. Esse é o sinal lá de Olaria. Nova Vida em Olaria. A gente interpretava todos os cultos, a gente estava ali com um grupo muito bom de intérpretes, umas pessoas assim muito legais. O problema é que a gente não tinha surdo. Então, assim, a gente se comunicava em língua de sinais, a gente sabia língua de sinais, a gente interpretava os cultos, mas não tinha surdo na igreja. E a gente interpretava mesmo assim, falava assim, não, um dia vai chegar, a igreja é grande, vai que um surdo entre, sente lá do outro lado, ou um familiar entre, veja. Então a gente vai interpretar porque tem que garantir o acesso, a comunicação. Tanto que depois os surdos começaram a chegar exatamente por essa nossa postura de interpretar mesmo sem os surdos. Em um momento em que a gente não falava muito de acessibilidade, sabe? A gente só interpretava quando tinha surdo por aí fora.
E foi muito legal, sabe? Assim, a visão que a igreja a gente estava tendo lá. Enfim, me apaixonei, interpretava. 13 anos eu já estava interpretando aos cultos. Aí com 13 fui pro INES. Comecei a ter um contato com meu professor surdo, que era o Everaldo na época, né? O Everaldo do TV INES, esse é o sinal dele. E assim, mas o contato com a comunidade não tive. Com 16 eu comecei a fazer uns bicos profissionais. Comecei a interpretar uma entrevista de emprego, aí eu já era maior, já comecei a ir em congressos, em eventos pelo Rio de Janeiro, em algumas igrejas, eventos mesmo também que eram da área secular, falando sobre a educação de surdos e tal. Então eu comecei a frequentar aí desde os 16 anos. A gente falou assim, cara, eu quero trabalhar com isso, né? Eu quero ver mais. E aí com 16 anos, eu fui num congresso chamado Keirai Haigai. Esse aqui é o sinal, ó. Era um congresso muito famoso que era promovido pelo pastor Marco Antônio Argens. Não sei se você conhece. Esse aqui, ó. Não? Ele é um pastor lá do sul. Ele era da Igreja Quadrangular. Não sei se ele ainda está lá. Da Igreja Quadrangular. E aí a gente foi num retiro que teve de surdos e intérpretes. Foi quando eu tinha 16 e foi, né, nesse acampamento. E lá eu senti o chamado de Deus na minha vida, em que era para eu trabalhar com surdos. Eu fiquei um pouco relutante, né? Falei assim, não quero. Estou estudando a letra técnica, não quero fazer isso, quero... Esquece tudo, né? Eu não quero trabalhar com surdos, mas eu senti de Deus que era isso. E aí passou alguns meses, o pastor Marco Argens foi lá no INES dar uma palestra. E aí, nessa palestra, o tempo todo ele parava e olhava para mim, tipo, eu tava super lá atrás, não dava pra ver, ele não me via, não tinha como ele saber quem era eu, e eu não conversei com ninguém sobre o que tinha acontecido. E aí ele parava e falava assim, a comunidade surda precisa de pessoas, e você pode ser essa pessoa. Às vezes você está trabalhando em alguma área, fazendo alguma outra coisa, mas você poderia estar fazendo essa diferença. E invista nisso, não sei o quê. E eu senti que ele foi muito para mim. E que foi uma confirmação de algo que eu queria fugir, mesmo já tendo sentido o chamado de Deus. E aí foi muito legal, porque aí eu decidi, com 16 anos, entrar mais na área da surdez, mais contato com a comunidade. E daí para frente as coisas só foram crescendo. 18 anos, eu já estava na faculdade de pedagogia do INES, e com 18 anos já comecei a trabalhar profissionalmente na FENES, como intérprete comunitário, né? Que hoje a gente tem nome, intérprete comunitário. Antes a gente não tinha isso. E aí foi na ciência, era totalmente diferente do que eu já fazia na igreja, surdo de um lado, para o outro lado. A gente cruzava o Rio de Janeiro para poder ir em surdos, em delegacia de polícia. E, cara, era tantos casos. Assim, foi algo marcante na minha vida ter trabalhado na FENET. Já falou, cara, ter esse trabalho comunitário muda muito a visão do intérprete. Muda. Faz você ter uma outra visão de comunidade surda. Então, daí pra frente, eu fui seguindo. Aí eu fui seguindo a minha área, fui trabalhando em outros lugares, trabalhei em escola municipal, trabalhei na central de intérprete, trabalhei na Assembleia Legislativa, né, interpretando, indo para outros estados, fazendo oficina, palestra, enfim. E aí meu contato com a comunidade só foi crescendo, fiz letras libras, fiz pós em educação de surdos, aí eu entrei no INES para trabalhar no INES como intérprete. E aí agora, hoje, eu sou professor do INES. Lá eu estou dando aula para as crianças surdas do 1º ao 5º ano. Lá eu dou aula de matemática e ciências atualmente. Então eu estou trabalhando matemática e ciências com as crianças surdas. E é uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho, assim, me apaixonado cada vez mais, né? De atuar aí, de estar com uns surdos, tentando, assim, mudar essa geração, né? Porque quando eu era mais novo, eu trabalhei com os surdos que já estavam trabalhando, surdos que já eram mais velhos,
dos casais e eu vi algumas necessidades. E eu vejo que muitas questões, não todas, mas muitas questões que envolvem a surda está relacionada de alguma forma à educação. E a educação básica, né? A primária. E eu acho que lá eu consigo fazer uma com aquele grupo de surdos para que eles possam chegar e crescerem e serem cidadãos diferentes na sociedade, se portarem de outras formas, terem outra forma de lidar com a realidade. Então, eu acho que esse é o meu grande papel hoje dentro do INES como professor, fazer com que eles se tornem pessoas críticas sobre a própria comunidade, pensando, agindo, não apenas aqueles surdos que muitas vezes são surdos passivos, que chegam em lugares de militância. Militância pela comunidade surda, senta na cadeira e só, né? Não se posicionam quando tem que se posicionar. Então eu acho que esse é o nosso grande papel aí de educador na área da educação de surdos. É o nosso grande papel, não dos ouvintes, mas qualquer um que se coloque no papel de educador. Esse aí é um papel fundamental e a gente está aí para isso. E aí, enfim, tem tanta coisa aí que eu pulei. Dá para entender um pouquinho da minha história. Ótimo. A tua conexão tá pulando um pouquinho. Eu consegui entender. Eu fui mais devagarzinho para tentar compreender, porque o som tá meio que picotando. Deixa eu ver aqui com o meu esposo. Moça, você tá ouvindo direitinho aí? Tá picotando, mas dá para entender, né? Tá picotando, mas dá para entender. Então, é bom que você tá falando, não tá falando muito rápido, então eu consigo desenvolver, que senão já era. Ó, tá vendo? Deu uma travadinha. Mas a minha tá travando? Tá dando. Tá travando um pouquinho. Pelo menos pra mim tá travando. Você se vê, como é que você se vê aí? Tá vendo bem? Deu uma travadinha, vamos esperar um pouquinho, já vamos voltar. Peraí. Não desiste não. Vê se melhora, Fernanda. Vê se melhorou. Eu acho que melhorou sim. Eu acho que deu uma melhorada sim. Vamos lá. Acabou que você já falou sobre a questão profissional, né? Agora eu queria saber sobre a sua parte como voluntário. Se você faz trabalho voluntário, né? E como funciona essa parte aí? Bom, vamos lá. Tem muita coisa legal para a gente falar sobre serviço voluntário. Eu trabalho como voluntário desde que me conheço por gente, na igreja, gente que trabalha com a igreja, né, com instituições religiosas, seja lá qual for, a gente está muito acostumado com esse tipo de coisa. Então a gente faz muito trabalho voluntário. Então assim, eu desde os 13 anos de idade, como eu falei, eu interpreto na igreja e nunca parei. Todas as igrejas em que eu estive, eu estava lá, me posicionei para interpretar, ou para dar aula, ou para servir de alguma forma. E trabalho voluntário não é só interpretação, assim, são vários trabalhos que a gente pode fazer. É estar acompanhando, é sentar do lado, é estar junto. Às vezes eu cansei de lavar banheiro por aí, entendeu? Em vários lugares que a gente precisava lavar o chão, isso não é um problema. O serviço voluntário, ele faz parte da minha vida, sendo que existem certos limites, obviamente, né, sobre o serviço voluntário e o profissionalismo. Então a gente tem certas questões que envolvem, né? Inclusive no código de ética que a gente tem da FENES, é o mais antigo, que a gente pegou inclusive de línguas orais, ele fala sobre o serviço dos intérpretes para a comunidade surda, né? Para a comunidade de forma geral. A gente luta e milita pelo bem da classe, da tradução, da interpretação, com certeza. A gente atua nesse sentido, mas assim, a atuação do intérprete também está de acordo com a comunidade surda, né? A gente tem que entender que a comunidade com quem a gente está trabalhando, ela é uma comunidade que tem certas especificidades. Eu não digo só linguísticas. São questões sociais, questões culturais, questões históricas, que precisam ser levadas em consideração. E às vezes a gente só fala assim, não, a comunidade linguística, e a gente fica só nesse discurso da diferença linguística, né? A gente sabe muito bem que por muitos anos, e muitos anos, e muitos anos, se não desde sempre, né,
A pessoa com deficiência, isso inclui os surdos, porque eles eram considerados pessoas com deficiência, são pessoas que são excluídas e desconsideradas na sociedade. Isso não é só pessoas com deficiência, né? Isso são pessoas de modo geral. Se você está fora do padrão, você é uma pessoa excluída. E nós, como militamos por uma sociedade cada vez mais justa, que venha a ser mais universal, que tenha acesso a todos, a gente não tem como só se colocar no pedestal do trabalho profissional, apenas profissionalismo. Não. Você, por exemplo, pode ter um amigo surdo que precisa de alguém que precisa de uma ligação. Você está no meio da rua, encontra o surdo num ônibus e ele precisa de algum tipo de tradução. Você está numa loja e ele está precisando de alguma coisa. Você não chega ali e fala assim, você gostaria de ajuda? Ah, tá, eu posso fazer essa tradução por você. É R$50 a hora. Me dá R$50 que eu faça a tradução do seu pedido do McDonald's? Sabe? Não é bem por aí. A gente também faz um serviço lutando também pela solidariedade. E a solidariedade, nesse sentido do voluntariado, ele não está só ligado a fazer caridade, a simplesmente ajudar as pessoas. Não é isso. Em nenhum momento, e esse é o serviço voluntário, tá? Não é só na igreja, né, que a gente atua voluntariamente, porque, na verdade, a gente na igreja a gente também não é tão voluntário assim, porque nós cremos que existe um prêmio a ser ganho, existem almas, e almas têm valor. A partir do momento em que a gente atua gratuitamente, no sentido de que a gente não recebe um valor financeiro, a gente está ganhando vidas. E ganhar vidas, que eu digo, não é pegar as pessoas, quantidade, e botar dentro de um local e fazer um culto. Não é isso. É ver pessoas tendo uma vida melhor, é vendo pessoas mudando certas atitudes, é vendo a diferença que você pode fazer na vida de uma família, na vida de uma pessoa. Você vê uma pessoa que às vezes não se comunica com a família, com os pais. E aí, a partir do momento que você está ali e você presta algum tipo de serviço, ele voluntariamente, você vê que ali uma relação pode ser alterada. E isso também é algo de valor, não é só financeiro. Então, o que a gente vê hoje é pessoas simplesmente vendendo a língua, vendendo os seus serviços, e isso não é algo ruim, isso faz parte do processo de profissionalização, né? Eu vejo que as pessoas demonizam muito aqueles que falam assim, sou profissional, e não faz nenhum tipo de serviço voluntário. Eu acho que a gente não pode fazer isso. Afinal de contas, a pessoa estudou, a pessoa se dedicou. Por exemplo, as pessoas sempre falam, um médico. Eu quero ver você chegar lá no médico que estudou 10 anos para estar ali e pedir para ele fazer um serviço voluntário. Ótimo, eu também considero isso. Mas da mesma forma que você tem médicos que estão ali numa clínica de alta ponta, atuando e recebendo o seu dinheiro, não só o seu dinheiro, porque eles merecem, eles estudaram, eles investiram tempo, largaram outra área para estar ali, sabe, se dedicaram, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão ali se dedicando, assim são os intérpretes. Mas da mesma forma que você tem médicos nas clínicas, você tem médicos no Médicos Sem Fronteiras. Ao mesmo tempo, você tem médicos fazendo serviços voluntários, por exemplo, com moradores de rua, em ONGs. Você tem médicos fazendo atendimentos em clínicas populares. E o mesmo médico que está numa clínica popular, fazendo atendimento popular, ele está fazendo o mesmo atendimento no local de ponta. E é o mesmo profissional com o mesmo estudo. Por quê? O que está aqui sendo colocado em jogo não é a sua qualidade de atuação. Aqui em nenhum momento está sendo julgado se você estudou mais ou menos e se o serviço deve ser valorizado porque é pago. Não. Aqui o que está sendo levado em consideração é a sua consciência do seu papel frente à comunidade a qual você se presta, a qual você serve. Então você tem, por exemplo, muitas pessoas que saíram de comunidades carentes, foram estudar e voltam para fazer serviços e atuar dentro da própria comunidade em que eles saíram, porque conhece a realidade da sua comunidade. Se você é um intérprete, você vem da comunidade surda, não tem como você dizer, a partir de agora eu só estou no nível profissional, eu apenas atuo no nível profissional. Não existe um retorno daquilo que você em nenhum momento absorveu, de que você teve contato, de que
você teve de várias formas. Surdos já me pediram: Isaac, faz isso aqui para mim, Isaac, pode ir comigo não sei aonde, e eu vou. Agora, tem momentos em que eu não vou, porque há momentos em que eu conheço determinadas situações em que não é uma situação para um serviço voluntário. Então a gente precisa ter um feeling também. Eu acho que a gente não pode nem demonizar o voluntariado, dizer que é péssimo, que estraga a nossa área. Pelo contrário, ele tem o seu louvor, ele tem a sua intenção, ele tem a sua atuação e um benefício a ser prestado, e assim também aquele que não é voluntário, né? Mas eu volto lá no código de ética da FENES, que coloca assim: se você é um intérprete, em algum momento, um surdo, que procura, não está escrito dessa forma, né? E ele não tem condições de arcar com o valor da sua atuação, é uma ação de cavalheirismo você oferecer o seu serviço. Então, assim, é uma situação complexa, né? É uma situação muito complexa. A gente está aí no momento de categorização, de cada vez mais fortalecimento da classe, e eu acho que certas discussões são necessárias, mas certos posicionamentos são de cunho radical demais, a meu ver, e eles só acabam prejudicando a comunidade a qual a gente acaba servindo. Afinal de contas, a gente não está só atuando para a comunidade, a gente está atuando para pessoas, que são seres humanos. Tem pessoas que estão ali precisando. Tem pessoas que têm dado um momento que estão precisando de alguma coisa, precisando de alguma situação, e aí a gente não atende? Por que motivo? Né? Por que a gente não pode estar oferecendo algum tipo de auxílio para a comunidade? Agora é diferente, por exemplo, se uma empresa me procura e fala assim: Isaac, eu comprei água para todo mundo, estou pagando os palestrantes, estou pagando o pessoal da câmera, estou pagando o pessoal da edição, estou pagando todo mundo, mas o intérprete é voluntário? Me poupe, você vai procurar alguém que eu não vou atuar como voluntário. Né? Agora, se você tem um evento beneficente em que as pessoas se mobilizam, é diferente. Tem intérpretes que, por exemplo, eu já vi eventos em que todos são voluntários. O palestrante veio lá gratuitamente, o pessoal tá todo mundo voluntário, conseguiram coffee break disso, e os intérpretes falaram que não, nós somos profissionais, a gente precisa receber um dinheiro. E as pessoas tiveram que pagar do bolso. E o serviço tinha... O evento tinha algum motivo diferente, né? Então é muito complicado, né? Então a gente tem que reconsiderar algumas coisas, né? Fernanda, eu tô falando pra caramba, mas uma outra coisa importante, né? A gente vê muito agora o serviço voluntário em instituições públicas e privadas. Isso é um problema. Por quê? Serviços públicos e privados devem ser... É um direito garantido pelo governo de determinado serviço. Impostos são retirados de tudo do que a gente respira para que os direitos sejam garantidos. Então, os profissionais que atuam em redes públicas devem ser valorizados, sim, devem ser monetizados não, devem ser onerados, sim, devem ser pagos, sim. Serviço voluntário dentro de instituições públicas, isso é uma coisa que particularmente eu não concordo. Ok, muito bom. Muito interessante. Aí eu vou pedir para você interpretar, por favor. Eu esqueço, me avisa, por favor. Ok, eu sei. Isso aconteceu com todos os intérpretes. Assim sempre. Então, isso de fato é muito interessante, a gente conhecer um pouquinho a sua visão também, né? Assim como dos outros intérpretes, cada um tem uma visão e cada um tem a sua particularidade, né? Eu concordo com você, né? Eu vou falar rapidinho, eu sei que a gente está aqui com pouco tempo, tem muitas perguntas ainda, mas eu vou só contar um fato que aconteceu comigo, foi muito interessante. Me contrataram há muitos anos atrás para fazer uma interpretação. Uma surda foi na TV e pagaram e me disseram que ia me pagar X para eu fazer a tradução do que ela disse, para fazer uma legenda, para ir ao ar. Aí eu achei super legal a oportunidade e fui lá, né? Aí eu fiz toda a interpretação lá, no caso a tradução, para eles poderem colocar na legenda.
porque não tinha ninguém lá que soubesse a Libras. E aí, depois que eu terminei, eu fui muito ingênua, porque eu faço essas coisas mesmo. Eles simplesmente me deram tchau e mandaram embora. E não me pagaram nada. Só que tinha tido um acordo de que fosse pago um valor X. E eu fiquei tão arrasada que eu pensei, eu sou o tipo de pessoa que eu não sei vender, eu não sei cobrar. Então, assim, eu espero que se a pessoa fez um acordo, que ela cumpra com o acordo dela, porque eu não vou lá cobrar. E eu passei uma vergonha, eu me senti tão envergonhada daquilo, de ser tratada daquela forma. E eu falei assim, meu Deus, como pode, né? A pessoa combinou a fazer aquele pagamento e ela não fez. E eu fiquei arrasada. E eu falei assim, meu Deus do céu, se fosse um outro intérprete, será que eles iam agir dessa forma? Mas, enfim, faz parte. Eu engoli esse sapo e deixei pra lá. Deixei pra lá o assunto e não voltei mais, orei para que Deus abençoasse. E amém, vamos bola pra frente. Mas, de fato, é uma situação bem triste, que acontece com os intérpretes, né? Eu fui enganada, talvez se fosse outro intérprete, cobraria, não, mas e o meu dinheiro? Vocês ficaram de me pagar tanto, então eu receberia antes. Mas eu, bobinha, não falei nada, fiz o que tinha que fazer e eles me deram tchau e ficou por isso mesmo. Mas é aprendizado, faz parte. Vamos lá. Vamos lá. Houve alguma situação que você passou com os surdos ou intérpretes que te fez pensar em desistir? Ou que te deixou motivado a continuar? Você passou por algo assim que você pensou em desistir? Já aconteceu comigo algumas coisas, assim, muitas coisas, né? Na verdade, a gente pensa em desistir praticamente todos os dias, porque não é uma luta fácil, né? Recentemente a gente teve uma palestrante no INES, uma pessoa assim maravilhosa. Ela chegou, ela falou assim, eu fiz meu mestrado, meu doutorado, tudo na área da surdez, trabalho com surdos há 30 anos, mas hoje eu não trabalho mais com surdos. Porque não dá para trabalhar. Então, assim, é muito difícil a gente ver um profissional falar isso, que estudou 30 anos, trabalhou 30 anos, e aí chegou uma hora que falou assim, chega. Por que eu falo que a gente não... É o tempo todo a vontade de desistir? Porque é problema atrás de problema. A gente tem problemas com os nossos colegas de profissão, por exemplo. Discordância de algumas questões referentes à nossa profissionalização. Tem que ter discordância, eu acho que tem que ter. Mas já é um problema. Para a gente se colocar para trabalhar, para a gente interpretar, para fazer uma janela de interpretação, para ficar num local decente. Uma vez me colocaram para interpretar com uma luz aqui na minha cara, aquela luz quente, porque eu não podia ficar na frente do tecladista, que é esposo da cantora. Então eu fiquei assim com a luz, suando, tipo bronzeamento artificial, né? Porque lá moreninho, suei horror, porque o tecladista tinha que aparecer, né? Eu já interpretei debaixo de uma escada escura, em que a gente pediu para trocar o local, pediu, solicitou, falou, brigou, gritou, implorou, não adiantou. O evento falou assim, o único local que a gente tem para te colocar é ali. E o surdo, que era meu chefe, estava comigo, e ele disse, Isaac, você vai ter que interpretar de lá. Então, assim, não tinha muito o que eu tinha que fazer. A gente falou, reclamou, tivemos que interpretar debaixo de uma escada, assim, muito escura, um local horroroso. Então, assim, já aconteceu muita coisa, entendeu? Já interpretei e tive que passar microfone. Quem nunca pegou microfone e passou assim, passa, não entendia nada que o surdo estava sinalizando. Ou falava umas coisas que não tinha nada a ver. Já tiraram o microfone da minha mão várias vezes. Já subi para interpretar uma coisa que eu não entendi nada. Não entendia. E aí os surdos também não entenderam, aí teve que trocar intérprete. Aquilo que você sobe para interpretar, e aí você tá lá, 20 minutos você reveza, né? Em 5 minutos trocaram comigo. Aí veio o intérprete, me catucou, falei assim, mas passou só 5 minutos. Isaac, desce. Tive que descer. Então,
Esse tipo de coisa acontece, esse tipo de coisa acontece com todo mundo em algum momento, né? Às vezes a gente tem problemas com a comunidade surda. Uma surda já chegou pra gente e falou assim, ela sinalizou assim, ó. Tradução, intérprete é guardanapo, você usa e joga fora. Passado. Já aconteceu. Minha filha, o negócio é tenso. Eu já É, uma vez sei. encontrei um surdo, bati altos papos. A gente tava lá batendo altos papos, rindo, se divertindo. E aí chegou uma pessoa e falou assim, Isaac, depois eu quero falar contigo. Aí eu falei assim pra ele, só um pouquinho, espera só um pouquinho. Ah, beleza, depois a gente conversa, tá? Vou lá no teu setor. Aí eu virei, ele olhou pra minha cara e falou assim, você é ouvinte? Dá licença, virou as costas e foi embora. Né? Acontece, gente. Ó, já aconteceu comigo coisa do tipo, numa sala de aula, eu estudando, né, surdos e ouvintes juntos, aí eu levantei minha mão e falei assim, gente, eu não concordo, porque esse livro é preto, por exemplo, né? Preto. Aí a professora, tá errado, Isaac. Não pode, não é isso. Aí a surda levanta a mão, aí ela levantou e falou assim, ó, não concordo, o livro é preto. Aí, é verdade, você tá certa. Né? Então, assim, cara, foi as mesmas coisas. E a aula era língua de sinais, então não tinha nem como dizer que eu falei uma coisa em português e outra em língua de sinais. Então, assim, essas coisas acontecem, né? Eu sei que os surdos passam por muitas questões em que a vontade deles também é de desistir. Uma coisa que aconteceu comigo, eu organizei um evento grande. Você pensa num evento grande, de Dia do Surdo. Organizei, ralei, me matei, trabalhei, organizei. A minha equipe fez o seguinte, ninguém vem. E aí no dia do evento, nenhum surdo apareceu. E aí tava tudo enfeitado, com várias atividades, a gente mobilizou a escola inteira, e aí o evento ficou vazio. Para não dizer que ficou vazio, vieram 7 crianças. E aí pensa assim, não dá vontade de desistir? De fazer igual aquela senhora que chegou e falou assim, eu trabalho há 30 anos e não dá? E, cara, são situações muito difíceis que a gente passa. E eu tô dizendo assim, não é a comunidade surda, é o seu colega de trabalho. E não é só o seu colega de trabalho, sabe? É seu colega de profissão. De você cobrar um valor baratíssimo, às vezes, para um evento. Sei lá, gente, vou chutar um valor. R$50, que já é barato. E aí chega uma pessoa e cobra 10. Só para poder pegar o trabalho de você. Então, assim, são coisas que são desgastantes. Mas a gente tem que pensar não só nas coisas que nos deixam para baixo. No que a gente luta para conseguir fazer alguma coisa, né? E a gente luta mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Lidar com língua de sinais, lidar com a comunidade surda não é fácil. A Natália, ela começou um pouco depois de mim. E aí ela me conheceu, né? A Natália. Aí ela me conheceu e tal. Aí eu falei assim, Natália, você tem certeza que você quer trabalhar com surdos? Você tem certeza que você quer aprender língua de sinais e entrar nessa área? Porque eu vou te dizer uma coisa, é uma área difícil. Tudo que envolve língua de sinais é difícil, gente. E eu posso dizer uma coisa para vocês. A comunidade surda podia ser perfeita. A comunidade dos intérpretes podia ser perfeita. A área educacional podia ser perfeita. Os ministérios nas igrejas, os pastores, tudo poderiam ser assim, ó. O pessoal super colabora, podia ter tudo perfeito. Mas a gente tem que entender o seguinte. É uma área nova. É uma área recente. A gente está cavando. A gente está, ó, com pá. É trabalho braçal. Não é fácil. É convencendo as pessoas. É mostrando é isso. É mostrando não é dessa forma. Gente, o nosso trabalho é um... Cara, um cara me procurou semana passada e falou assim, posso te falar uma coisa? O seu trabalho é um trabalho artesanal.
É assim, é um trabalho feito à mão. É à mão. Não é uma coisa de qualquer jeito que você faz, não. É artesanal. Cara, o nosso trabalho é artesanal, cara. Por isso que é difícil. A sua mão tem que ter calo mesmo. A sua cabeça vai doer. Não é um trabalho fácil. A vontade de desistir é todos os dias. Mas sabe o que nos anima? Nos anima a ver que o que nós fazemos faz a diferença na vida de pessoas. E é isso que me motiva a continuar. Muito, muito. E aí, esse mesmo chefe, esse surdo, que hoje ele já falecido, esse mesmo surdo que chegou e falou assim, Isaac, interpreta na escada, porque não tem o que fazer, e aí a gente teve que interpretar. Ele chegou uma vez para mim e falou assim, Isaac, você pode ir comigo no banco para interpretar? Eu falei assim, mas você é oralizado, você nunca pediu ninguém para ir no banco com você. Aí ele falou assim, mas eu não quero que você vá como intérprete, eu quero você comigo. E aí isso que faz a diferença. É isso que motiva a gente a continuar. Não é o seu trabalho como intérprete, não é o que a gente estuda, não é o que a gente faz no nosso mundo. É você olhar nos olhos de uma pessoa. Pode ser um surdo, pode ser um intérprete, pode ser um familiar de surdo. Pode ser uma pessoa que não sabe nada de língua de sinais, mas olhou o seu trabalho e viu que você está motivando e mudando a vida de pessoas. Mudar a vida de pessoas tem que ser o nosso objetivo. Senão, a gente não faz diferença nessa terra. É o nosso trabalho. É isso que motiva a continuar. Tem briga de um lado? Tem. Tem briga do outro? Tem. Cara, mas faz parte. Faz parte da vida. É isso que é legal. Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. E eu acho que é isso aí que me motiva a trabalhar cada dia. É vencer um gigante por dia. É tenso. E me entristece muito ver muitas pessoas que não conseguiram segurar, largaram, desistiram. Sabe? Eu vejo muito, 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 muito. E isso me entristece muito. E assim, se você é uma pessoa que largou, até te digo, cara, menina, volta, porque vocês fazem falta. A gente pensa que a gente não faz falta, mas faz falta. Faz muita falta. Muito bom. A gente tem 15 minutinhos. Meu Deus, eu falei muito! Falta 15 minutos. Falta 15 minutos, passa muito rápido. Eu vou fazer o seguinte, tem duas perguntas. Eu vou fazer a última pergunta, porque eu quero deixar livre um pouquinho para os comentários aí, para ver se a gente consegue, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né? Então, vamos lá. Eu quero que você fale... você já falou bastante sobre isso, sobre coisas que te marcaram como intérprete. Você citou isso várias vezes aqui nessa entrevista, mas talvez tenha algo aí que tenha assim, mudado a sua história, te impactado. E aí, se tiver, você fala. Senão você repete a história. Não, foi aquela história mesmo que eu já disse e tal. Então, vamos lá, pode começar. Cara, tem muita história. Tem muita história. Olha, muita história mesmo. Para mim, uma das minhas mais marcantes foi isso, quando ele chegou para mim e me pediu para ir no banco com ele. Porque aquilo ali mudou muito meu olhar. Porque a gente olha os surdos como uma orelha. Embora a gente diga que não, a gente olha os surdos como surdo. Então, antes da gente ver eles como pessoas, seres humanos, muitas vezes a gente olha eles como um cliente, uma pessoa para quem a gente trabalha. E não pode ser dessa forma. Eu acho que mudou muito a minha forma de olhar, muito, depois que isso aconteceu, porque foi besteira. E eu vou te dizer uma coisa, sabe o que foi pior? Eu não fui com ele no banco. E acho que, eu falei assim, você não precisa, vai lá. E isso me marcou tanto que ficou na minha mente. Poxa, mas ele queria só a minha companhia, sabe? E eu tava lá, claro, a serviço, trabalhando. E ele só queria a minha companhia. E hoje ele é falecido e tal. Isso me fez muito pensar. Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e refletir sobre isso, né? Para mim é uma coisa que me marca muito. Quando eu vejo um surdo
Eu penso assim, não, ele não é surdo, ele é o Alexandre, é a Carla, é a Josi, não é os surdos, como a gente está muito acostumado a fazer, né? Ah, os surdos são muito difíceis. Não são difíceis. Olha, hoje aconteceu um caso, até que foi com a Natália. A gente estava conversando, e aí uma pessoa falou assim, nossa, e todo mundo contra, é todo mundo contra surdo. A gente não está falando contra surdo, estamos falando contra a pessoa. Sabe, não é contra. Às vezes a gente não está indo contra a comunidade. Às vezes a gente está falando que uma pessoa fez uma burrada, fez uma coisa que não devia fazer. Sabe? Os intérpretes não são complicados. É o Isaac que é complicado. Os ouvintes são assim. Vamos parar com esses estereótipos. A gente precisa muito parar com esses estereótipos. E assim, tem muitas coisas que me marcam nesse sentido de incentivar as pessoas, né? Teve um caso de uma menina que hoje ela é até intérprete do Inês, que me marcou muito, porque uma vez ela estava muito desanimada, a gente era adolescente na época, e aí eu sentei do lado dela e falei assim, você podia trabalhar com isso, você podia ser intérprete, você podia conseguir, porque ela não tinha coragem de interpretar, ela já interpretava bem, mas não tinha muita coragem. E aí eu incentivei muito ela, poxa, faz isso, faz aquilo, tenta. E fiquei muito feliz em ver que hoje é uma profissional que está aí na área, sabe? E isso são coisas que me marcam. Pessoas que eu vejo, poxa, a Natália, eu conheci a Natália num acampamento, e olha a grande profissional que ela é. Cássia, minha cunhada, excelente profissional, tá aí hoje com a Prefeitura do Rio de Janeiro, indo para cima e para baixo, garantindo a acessibilidade dos surdos. Então, assim, eu podia citar milhões de exemplos. E uma coisa assim que me deixa muito ferido, às vezes, é quando eu vejo pessoas que têm um nível bom de sinalização, são ótimos intérpretes, e não estendem a mão para aqueles que estão começando. Ou aqueles que querem ajuda, simplesmente rejeitam, falam assim, não, você não quero ser dupla do fulano, é um tal dia, eu não trabalho com X, eu não trabalho com Y, que é desnecessário, é uma picuinha na nossa área, que é ridícula, porque não quer trabalhar com A, não quer trabalhar com B, e a gente esquece que a gente são pessoas, em que a gente pode criar bons relacionamentos, um ajudando o outro. Você pode ajudar aquela pessoa a crescer na língua de sinais e ela te ajudar a ser uma pessoa melhor, porque se você está selecionando as pessoas para ficar do teu lado, você tem que rever seus valores. Né? Não estou dizendo que a gente tem que aceitar todo mundo do nosso lado, mas se você é uma pessoa que ridiculariza os outros e diz você não é um profissional e expõe a pessoa, você precisa voltar a reconsiderar algumas coisas, né? Sociais, boas práticas, boas maneiras. Então, tem coisas que a gente precisa, né? Mudar um pouquinho na nossa mente. E eu acho que isso aí é essencial, né? Na minha opinião, né? Então, assim, eu já trabalhei com duplas de pessoas que tinham muita dificuldade. E tinham nervoso de trabalhar comigo. Eu falei assim, não, vamos lá, eu te ajudo. E não é assim, não, eu fico 40 minutos, você fica 5. É 20, é 20. Cada um 20 minutos. E aí a gente se ajuda, a gente se apoia. Caramba, eu me distraio com maior facilidade, cara. Eu tenho uma capacidade de viajar na maionese, vocês não têm noção. E aí, para interpretar, às vezes, eu me perco. E, pô, Natália sempre me dá apoio. Sempre tem gente ali pronta para me dar apoio. Cara, isso é excelente. Aqui na igreja, atualmente, a gente é da IBA Zona Sul, né? IBA Zona Sul. Nós somos só nós três. Eu, Natália e Monique. Esse é o sinal da Monique. Monique. Cara, a Monique, ela tá pouquíssimo tempo na área. Pouquíssimo tempo. E aí, às vezes a Natália não tá lá, porque ela tem que cuidar do Noah, né? Aí tá só eu e Monique interpretando. Eu tô interpretando. A Monique sempre me dá apoio. Sempre. Ela olha e fala assim, me dá um sinal. Cara, é um sinal que eu sei às vezes. Mas eu olho e falo assim, cara, olha que legal, como ela se sente à vontade de me dar apoio. E isso é muito legal, porque é um trabalho em conjunto. Eu sento, eu dou apoio para ela, ela me ajuda. A gente tá ali, independente do tempo que a gente tem de área. A gente tem que parar de ficar dando carteirada, gente. Eu tenho 30 anos de interpretação. E aí? E aí? Né?
Faz parte, né? Mas e aí? E é isso. Falei muito. Tá. Não, tá ótimo, tá ótimo. Interpreta aí, eu vou falar aqui. Eu vou falar só um pouquinho, que eu já vou abrir os comentários. Eu conheci você há muitos anos atrás, mas a gente não foi apresentado, não. Eu fui num congresso, ai meu Deus, não sei se é em Belfort Roxo, não sei se é em São João de Meriti, não lembro a igreja exatamente, mas é uma igreja batista longe a beça, da onde eu moro. E aí, eu cheguei desse congresso e eu vi você chegando com um grupo de pessoas lá para frente para fazer a interpretação. Tinha interpretação e tinha a versão voz também, interpretação, sinalização e a versão voz. E aí você estava lá fazendo as duas coisas. Aí tinha uma pessoa que estava do meu lado e ela me cutucou e falou assim: esse menino é muito metido, né? Aí eu olhei para ela assim, eu falei assim, gente, você conhece ele há quanto tempo? Eu nem sabia qual era o seu nome. Eu falei, você não conhece ele? Não, ele é o Isaac. Eu falei, não conheço. Eu estava começando a interpretação, não tinha nem ministério ainda na igreja. E aí eu falei assim para ela, eu lembro desse comentário, foi por isso que eu gravei o seu nome dessa época. E aí quando eu vi você nas lives, eu falei, esse é o Isaac que aquela menina falou há tipo 10 anos atrás, 11 anos atrás. E foi aí que eu lembrei. Eu falei assim para ela, mas ele é um bom intérprete, um excelente intérprete. Eu não vi ele fazendo nada que fosse em relação a isso. E quando eu vi as suas lives, que eu lembrei dessa história, e aí confirmou exatamente a resposta que eu tinha dito para ela. Porque eu falei assim, gente, ele é super simpático, ele conversa, é super tranquilo, como uma pessoa fala assim da outra. E essa questão dessa competição de intérprete, isso é terrível, isso é horrível. Eu só fui perceber isso, eu sou meia lenta assim, para algumas coisas. Eu só fui perceber isso depois que eu saí da liderança do ministério. Porque até então, enquanto eu estava na liderança, eu não percebia essas coisas. Porque eu sempre busco um olhar de bondade, né? Eu busco fazer isso, ter olhos bons. E aí, quando eu fui ver, eu estava sendo totalmente massacrada, assim, né? E eu falei assim, meu Deus, eu nem sabia que isso estava acontecendo à minha volta. E aí foi uma surpresa para mim, né? Uma surpresa triste, infeliz, porque eu não sabia que isso acontecia. Quando eu iniciei minha pós-graduação, isso se confirmou, né? Porque, de fato, a gente viu isso, né, nas conversas e tal. Todo mundo comenta a mesma coisa. Essa mesma questão que você falou, né, da competição, da escolha de estar com um intérprete assim, intérprete assado, isso acontece muito mesmo. Isso é muito triste, de fato. Tem uma pergunta aqui que uma pessoa colocou, deixa eu ver aqui, peraí. Posso aproveitar e fazer um comentário sobre o que você falou? Pode. Você consegue ver Rapidinho. a pergunta aí? Pode, eu acho que eu vou dar para ler. Cara, muita gente acha que eu sou metido. Muita gente. Não sei se eu tenho cara de playboyzinho. Já me falaram isso, que eu tenho cara de metidinho. Cara, tipo, eu não sou. Não sou. Às vezes eu passo e eu sempre falo, eu tenho muita vergonha. Eu sempre fui muito tímido. A galera não acredita em mim. Eu sou tímido até dizer chega. Sendo que eu tive muito problema com isso na minha adolescência. Muito problema de ser tímido, não falava com ninguém. E aí eu decidi, no momento da minha adolescência, acabar com isso. Então, assim, é uma luta diária. Eu falo com as pessoas, eu tento me comunicar bem, fiz teatro, né? A língua de sinais ajuda muito também. Então, assim, muita gente chegou já pra mim. Olha, eu não gostava de você. Aí depois que eu te conheci, te achei legal. Quer dizer, na minha frente, pelo menos, as pessoas não falam bem, né? Mas aí tem alguém que fala assim, não, você... Eu, assim, até onde eu sei, não tem muito problema com as pessoas. Mas, assim, já ouvi muito isso. A galera costuma achar mesmo que eu sou um pouco metido e tal. Mas, assim, não sou não, gente. Pode me mandar mensagem no privado, manda um oi, eu respondo. Demoro, mas às vezes eu respondo. Eu sou super de boa, pode falar assim. Vamos lá. Me deu ânimo para não parar, viu?
tô em evolução ainda e sei como que tem muito espinho a vencer, é isso? É. Isso. Cara, eu fico muito feliz em ver isso, cara. Cara, a gente tem que animar, galera. Tem que animar. Porque é muito difícil. Cara, para aprender, assim, para aprender língua de sinais já não é fácil. Já é o primeiro obstáculo, já é difícil. Então, assim, cara, não é moleza, não é fácil, né? Então, assim, é complicado. Sendo que aí você vai ter outros milhões de problemas na sua vida, né? E na área. Então, assim, gente, muito feliz em ver a galera aqui participando, gente. Renata, Ana, gente, uma galera aqui, cara, muito maneira. Eu não consigo ler, gente, porque eu tenho um olho muito ruinzinho para enxergar de longe. Eu também gente, tenho obrigado por terem dificuldade. assistido. Fico feliz. Aí eu fico assim também, ó, olhando. Eu não enxergo. Olha, falta 5 minutinhos. Eu queria... aí você é uma pessoa maravilhosa. Eu queria te agradecer, Isaac, por você aceitar participar aí dessa entrevista. Lá atrás, eu não tive a oportunidade de falar com você naquele evento. Eu não tive a oportunidade de falar, né? O evento estava muito cheio, né? Eu lembro desse dia. E eu quero te agradecer muito pelo carinho que você teve em aceitar, em passar o contato da sua esposa também. Então, assim, muito obrigada. Né? O certo. Contato certo, esse é um detalhe, né? Esse é um detalhe. Gente, para quem não sabe da história aí, para quem não pegou aí, assiste, não fala não. Vê a live da Nath. Vê a live da Nath, tá ainda no meu Instagram, vê lá. Não vou contar, não conta, Isaac. Deixa a pessoa ir lá ver o que aconteceu com essa história do telefone. Deixar o povo na curiosidade. Isso, na curiosidade. Assistam a live da Natália, foi muito maneira. Foi muito maneira. Foi muito boa mesmo. Então eu quero te agradecer. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu espero assim, muito que Deus honre a sua vida, que Deus honre o seu ministério, que Deus honre o seu trabalho, que Deus assim venha dar prosperidade para você, para sua família. Você tem uma família linda que você construiu, e assim em Deus. E para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você venha cada vez mais receber de Deus o dom que só Ele pode dar, que nenhum estudo dá, né? E temos que estudar, gente, vamos estudar, mas tem coisas que só Deus faz, que só Deus consegue nos auxiliar em alguns momentos. E é isso que eu desejo para você. A gente falta 1 minutinho. Eu não vou deixar você se despedir, porque eu preciso fechar a live. Eu quero salvar essa live aí. Mas eu quero te agradecer. Vou ter que fechar a live. Foi um prazer, chama também. De novo. Chama eu e Nath, nós dois juntos. Nós dois juntos. Esse é ótimo. Um interpreta, o outro fala. Esse é ótimo, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Valeu, povo!